queria te convidar, por favor, você abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas era médico e Lucas escreve o Evangelho segundo a sua perspectiva. E Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ler Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Aleluia. Lucas 19, 10. Um texto bem conhecido. Você que tem uma caminhada com Jesus, você já ouviu muitas palavras sobre esse texto, né? Fala sobre um homem chamado, justamente, fala sobre Zaqueu. Esse texto em si fala sobre Zaqueu, um homem que queria ver Jesus passar, e lá nós vimos uma representação lá da árvore de Zaqueu em Israel, né? Eu perguntei para o guia assim, falei, mas essa aí é a árvore mesmo? Ele falou, pastor, o pessoal queria uma árvore, a gente colocou uma parecida com a da época, essa aí, não é a árvore de Zaqueu, não foi a que ele subiu não, já faz 2000 anos, né irmão, a árvore não está mais lá, né? Mas falou, é dessa espécie aí mesmo, glória a Deus. Lucas 19, 10, o texto, vou ler na Nova Versão Internacional, e o texto diz assim, queridos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode ler só as irmãs, ler esse versículo comigo, por favor? Pois... Só a macharada agora, vai lá. Por quê? Todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Queridos, quantos de vocês já perderam a carteira alguma vez na vida? Quem já perdeu a carteira aí? É desesperador não, quando você perde a carteira? Pensa assim, né? Pensa lá, irmão, tem que tirar a habilitação de novo, tem RG de novo, meu Deus do céu. É complicado, né? Nem pelo dinheiro, né? Às vezes você perde até com um dinheirinho lá, mas o dinheiro você não preocupa tanto, você se preocupa com todos aqueles documentos que você vai ter que tirar de volta, dá um desespero santo, não é verdade? Mas aí quando você vê esse texto, e o tema dessa palavra hoje à noite é justamente isso, resgatando o que se perdeu. Quantos de vocês perderam, mas encontraram a carteira? Quem encontrou a carteira de novo? Rapaz, diminuiu bastante as mãos, hein? Puxa vida. Pensa no seu coração, o que foi que Jesus veio fazer na terra, né? Lucas escreve que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E talvez você olhe para um versículo só como esse e pergunte, o que estava tão perdido assim, que Deus teve que agir de forma tão relevante a ponto de entregar Jesus, de mandar Jesus vir fazer um resgate de algo que estava completamente perdido. Jesus veio resgatar algo perdido, e o que foi que se perdeu? Eu e você, não é verdade? Mas glória a Deus, porque nós que andávamos perdidos fomos achados em Cristo Jesus. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E se você quiser saber, a missão de vida de Jesus era essa aqui. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão dele era essa na terra. E quantas vezes olhando para dentro de nós temos a sensação de algo que se perdeu? É verdade ou não? Quando você olha para dentro de você, você tem sensação de algo que se perdeu, algo que poderia ter sido e não foi, algo que poderia ter acontecido na sua vida, mas não aconteceu, bateu na trave, o negócio não rompeu, não aconteceu. E a nossa expectativa, por que não aconteceu, de alguma maneira ficou frustrada, a gente ficou no meio do caminho, esperando que aquilo acontecesse. E sonhos, nós sonhamos com algo, nós idealizamos, nós projetamos, nós planejamos, a gente gastou energia naquilo, a gente gastou emoções, até com muita intensidade, mas talvez, infelizmente, algumas coisas não foram vividas por você. E a gente queria ter vivido. É assim não? Você está se identificando nisso? Você queria ter vivido, mas não deu certo, não viveu. Você planejou, você sonhou, você até economizou, você até, enfim, mas não deu certo, você não viveu. É aquela sensação ruim dentro da gente do poderia ter sido, mas não foi, não deu. Mas pior ainda, gente, é quando algo passa desse nível, algo que já é vivido por nós, é experimentado, só que a gente perde no meio do caminho. Algo que já é vivido, é experimentado, mas agora não é mais. A gente perdeu, a gente se frustrou, e porque se perder, sabe, se perdeu, se diluiu,
algo que a gente tinha, escorregou pelos dedos, algo que a gente tinha e não tem mais como recuperar, foi embora. E quantos aqui já experimentaram uma perda grande na sua vida? Levanta a mão, por favor. Sabe, queridos, algo assim que marcou sua vida, algo que até parece irreparável, algo que faz a gente se lamentar. Quanta gente já perdeu, não é verdade? Quanta gente já perdeu. Algo que faz às vezes a gente chorar e desanimar. E às vezes essa perda, ela roubou nossa paz, roubou nossa alegria, roubou nosso brilho pela vida. E como uma perda entristece a gente, é verdade ou não? Como uma perda entristece a gente? Alguns se adaptam com a perda, se adaptam com a vida, porque a vida precisa continuar. Alguns superam, e tocam a vida para frente, mas outros não dão conta de superar determinadas coisas que se perdeu. E essa perda, às vezes, muda as pessoas. Às vezes, determinadas perdas bloqueiam pessoas. Determinadas perdas paralisam, muitas vezes, alguns. E a palavra perder, ela já traz um desconforto, não é verdade, para a nossa mente. E por que eu estou falando, introduzindo a palavra com isso? Porque você precisa entender um pouco o que Jesus veio fazer, né? A tônica não é essa, assim, em si, da salvação, da palavra de hoje. Mas o nosso Pai Celestial, ele tinha um desconforto dentro de si também. Ele tinha um desconforto porque Deus viu algo se perder. Deus viu a sua criação debandar. Deus viu a sua criação se rebelar, pecar contra Ele. E Deus viu algo se perdendo, escorregando entre os dedos. Algo que provocou uma separação eterna entre o Deus e o homem. E é exatamente por isso que Deus sabe como a gente se sente. Eu amo Deus demais, porque Deus compreende a gente. Deus não é gente como a gente, mas Deus sabe o que a gente sente. E é interessante isso, porque Deus criou algo para os seus filhos viverem e desfrutarem. Foi por isso que Deus criou. Algo que Ele sonhou, algo que Deus formou com as próprias mãos, mas isso se perdeu. Então esse texto fala que o Pai enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar. E hoje nós somos dele novamente, porque o que estava perdido foi achado, foi encontrado, em nome de Jesus. Quantos podem se alegrar hoje à noite porque você é de Cristo? Você pode se alegrar? Você pode dar um aplauso a Jesus porque você é de Jesus, você é de Cristo. Você foi encontrado, louvado seja Deus. E eu creio que hoje Jesus está aqui, nesse primeiro momento desta palavra, para resgatar algumas coisas que foram perdidas na sua vida. O Senhor está aqui para te ajudar a resgatar algumas coisas. E por isso, anime o teu coração, ative a sua fé, porque Deus quer trazer de volta aquilo que se perdeu em nome de Jesus. Deus quer resgatar aquilo que se perdeu na sua vida em nome de Jesus. Então, sonhos que se perderam, Ele pode trazer de volta. Quantos creem, amados, em nome de Jesus? Um tempo que foi roubado e escorregou por entre os dedos, Deus vai trazer uma compensação e uma restituição para a tua vida, para a tua casa, para as tuas finanças, para a tua saúde, para os teus negócios. A alegria que desapareceu, a paz que sumiu com o tempo, em nome de Jesus eu quero profetizar que Deus pode trazer tudo isso de volta, se você crê hoje à noite, em nome de Jesus. Salmo 126, versos 5 e 6, ele já profetiza algo para nós, e diz assim, Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, em nome de Jesus. Versículo 6 fala, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo a colheita nos braços, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, hoje é uma noite de Deus transformar tristeza em alegria. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que te trouxe a esse lugar, mas eu sei que Deus vai te abençoar para que você resgate coisas que foram perdidas, em nome de Cristo Jesus. Hoje Deus vai mudar tuas perspectivas, em nome do Senhor. E o Senhor está aqui para fazer na nossa vida hoje. Eu estou sendo só profético no início, né? Como o Senhor está aqui para fazer, como está em Isaías 61:3. Isaías 61:3, parte do versículo que eu coloquei exatamente como coloquei, fala assim, e dar a todos os que choram em Sião. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua
glória. Quantos creem que o Senhor vai dar uma coroa em vez de cinzas? Vestes de louvor serão mudadas. A alegria do Senhor estará sobre você. Recebe isso aí no seu espírito. Você que está em casa, recebe também em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, você é um morador do céu, você sabia? Fala para outro irmão, você é um herdeiro do reino celestial. Fala para ele, Jesus Cristo está aqui por tua causa. Você crê nisso, querido? Em nome de Jesus? Então eu quero profetizar que a alegria do Senhor vai te fortalecer hoje à noite. O Senhor vai te restaurar, vai te abençoar. E o Senhor vai trazer de volta aquilo que se perdeu na sua vida, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então diga, eu recebo. Amém. Apocalipse 3, verso 20. Diz algo para quem perdeu, diz algo para o teu coração. E fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo é uma palavra para você, para que você destrave o seu coração hoje à noite. É um misto daquilo que o Senhor quer fazer. E eu estou seguindo uma instrução divina aqui. Destrava o seu coração, abre sua vida para Deus hoje. Permita que Deus entre e faça uma obra poderosa em você. Eu não conheço você tão bem quanto Deus conhece. Mas eu sei que o mesmo Deus que fez na minha vida quer fazer na sua também. Então, abra mão do controle, querido, hoje à noite. Tem coisa que talvez bloqueou seu coração, seu espírito, sua fé. Abra mão do controle. Sabe, abaixa as resistências que você gerou ao longo do tempo. Abra a porta da tua vida para Deus entrar aí. Não é o pastor que está falando algo para você. É o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu acho tão lindo como a Bíblia mostra o nosso Jesus. A Bíblia é tão linda quando mostra o nosso Jesus. E tem uma história bíblica, gente, que mostra Jesus em uma... Jesus estava numa igreja da sua época, numa sinagoga. E Jesus estava num culto como esse aqui que nós estamos. Era dia de culto para Jesus, era um sábado. E Jesus viu uma senhora com um problema de saúde. E é tão interessante essas coisas, porque a Bíblia não fala o nome de tantas pessoas que Jesus curou, abençoou. A gente não sabe o nome dessa mulher. A gente só ficou conhecida, a gente conhece e reconhece ela na Bíblia, porque ela ficou conhecida como a mulher encurvada. Mas essa era o nome com o qual ela ficou conhecida. Mas aquela senhora era uma membra da igreja. Era uma mulher que ia aos cultos regularmente. Jesus disse isso a respeito dela, que ela era uma filha de Abraão. Então era uma mulher que pertencia àquela comunidade. Era uma mulher que ia nos cultos, como a gente. E provavelmente, como ela era filha de Abraão, esse termo que Jesus usou para definir ela, diz que era uma mulher piedosa, uma mulher religiosa, uma mulher que frequentava as reuniões, uma mulher que era escolhida. Também era uma mulher bem religiosa e piedosa. E Jesus fala algo sobre essa mulher, que ela tinha perdido algo há 18 anos na sua saúde. Há 18 anos aquela mulher tinha sofrido uma perda na saúde. E é tão interessante que alguma coisa maligna, Jesus estava enfatizando que alguma coisa maligna aconteceu com ela, que deixou ela naquela situação, encurvada, limitada, paralisada, impedida de viver de forma abundante. Alguma coisa, irmãos, não é por acaso que o Espírito Santo está compartilhando isso com você. Alguma coisa muito séria aconteceu no passado dessa mulher. Uma coisa muito séria aconteceu há 18 anos atrás com ela, da época que Jesus estava falando aqui. E mesmo depois de 18 anos sofrendo, aquela mulher ainda estava presa naquilo. Queridos, olha bem isso. Algo tinha se perdido na vida daquela mulher. Algo se perdeu dentro dela primeiro. Algo se perdeu na sua mente. E Jesus estava enfatizando, em poucas palavras, que foi tão sério a perda que ela teve, que mesmo ela estando na igreja, mesmo ela frequentando os cultos, mesmo ela estando do lado de um monte de gente que também tinha a mesma fé que a dela, mesmo assim ela continuava presa. E isso quer dizer algo para mim e para você. A Bíblia não diz o que aconteceu em detalhes com essa mulher, mas o que importa é que aquilo que aconteceu com essa mulher há 18 anos atrás da época, o diabo usou de alguma maneira para fazer com que os próximos 18 anos da vida dela fossem um inferno. Que os próximos anos de vida dela fossem limitados. Que os próximos anos de vida dela não fossem abundantes. E o diabo fez isso com essa mulher, queridos. Sabe, o que aconteceu com ela, o inimigo usou de alguma forma para aprisionar. Eu não sei o que houve. Não sei se foi emocional.
Eu não sei se o gatilho foi espiritual, eu não sei, querido, mas eu só sei que se manifestou no físico daquela mulher. E isso é o que o inimigo faz. O diabo usa fatos, o diabo usa pessoas, o diabo usa, queridos, acontecimentos da nossa vida. Às vezes pecados propriamente ditos são a causa disso, mas também momentos de fraqueza que nós tivemos no passado, situações que nós tivemos emocionais no nosso passado, circunstâncias que nós vivenciamos e que marcaram a nossa vida e que fizeram dos próximos dias da nossa vida, e talvez na tua vida até os dias de hoje, dias que talvez estão ainda te fazendo andar encurvado em alguma área da sua vida. Talvez você esteja encurvado em alguma área. Você por fora está de pé, sua saúde está tudo bem, mas suas emoções estão encurvadas, sua fé está encurvada, seu ânimo é encurvado, sua paz é encurvada. Alguma coisa, suas finanças são encurvadas, são paralisadas, são limitadas. E é interessante que andar encurvado te faz olhar com os olhos para o chão. E talvez você não consiga olhar para cima há muito tempo em muitas áreas, e você anda com os olhos no chão. E você anda procurando o que anda acontecendo com você. E às vezes, querido, isso rouba a nossa ação, esse algo que nos marcou, rouba a nossa ação de olhar para cima, rouba a nossa ação de olhar para cima para enxergarmos as mãos de Deus estendidas do céu para nós. E sabe, igreja, a gente se perde muitas vezes no meio desse caminho, mas o texto que começamos a ler anima meu coração, porque diz: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei o que perdeu, gente. Eu não sei o que tem feito você se arrastar pela vida. Eu não sei, irmãos, o que tem talvez te oprimido. Lá no seu secreto você sabe. Eu não sei o que tem feito você cultivar talvez esse sentimento de raiva, de ódio, de falta de perdão, de rancor, de insegurança, de insatisfação. Eu não sei, mas eu sei que tem gente que anda com a vida travada, queridos. Gente que anda com uma dor que não se explica. É interessante isso. Gente que era para dar muito certo, mas não dá. Gente que é para ser muito abundante, mas não é, não se torna. Tem um negócio preso. Tem um negócio, querido, que você está arrastando. É para ser próspero, mas a coisa não anda. Tem tudo para brilhar na vida, mas vive apagado. E parece que tem momentos que vai romper. Você fala, agora vai. E às vezes, o fim de ano te marca. Você fala, agora vai. Talvez um outro aniversário, você fala, agora vai. E você vive fazendo promessas de aniversário em aniversário, de final de ano em final de ano. E tudo que era para ser bom não consegue ser bom. Vive apagado. E você não tem a resposta para isso. O médico também não tem a resposta. O psicólogo e o terapeuta também não tem a resposta. E é interessante. Por que não tem a resposta? Porque muitas vezes essas coisas são espirituais. Glória a Deus, porque você está na casa de Deus hoje à noite. Porque as coisas são espirituais. Acontece que é justamente por isso que o Espírito Santo reúne um grupo de pessoas como nós num domingo como esse. Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do inimigo na minha vida e na sua. É para isso que ele se manifestou. Então o Senhor está aqui hoje nessa casa. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está aqui no nosso meio, irmão. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está conosco, está aqui no nosso meio. Esse poder, diz a Bíblia, opera em nós. E talvez o poder opere em você, mas você não soube acioná-lo. O poder opera em você, mas você não soube tomar posse dele. O poder já opera em você, mas você não soube como espiritualmente assumir ele para a sua vida. É só o poder de Deus que pode destravar a nossa vida. Quantos creem nisso? É só, querido, o poder de Deus. Preste atenção. Não é a campanha que vai destravar a sua vida, irmão. É Deus que destrava. Preste atenção. Não é o pastor que destrava nada porque eu orei por você. Não é a igreja que destrava alguma coisa porque você está aqui. Mas é o poder de Deus que destrava. É a pessoa de Cristo que destrava. É o poder de Deus quem liberta a gente. E esse poder está aqui hoje à noite, queridos, à minha e à tua disposição. E sabe, esse primeiro momento da palavra está sendo diferente mesmo. Porque eu dividi esta palavra em duas hoje. E se tem alguma coisa travando a tua vida,
Se tem alguma coisa travando os teus alcances, se tem alguma coisa travando a tua alegria, travando a tua paz, sabe, em nome de Jesus, hoje tem libertação para você aqui nessa casa. Se tem alguma coisa causando medo em você, se tem alguma coisa causando angústia em você, se tem alguma coisa limitando o teu futuro e a tua visão, que ele não consegue ser uma visão de alcance, se o inimigo está te rondando com alguma coisa, com alguma artimanha, com alguma estratégia, em nome de Jesus, ele vai sair da tua vida e vai ser hoje, para a glória de Deus. Ele vai sair da tua casa e vai ser hoje, vai sair dos teus negócios e vai ser hoje, em nome de Jesus. Quantos creem comigo, querido? Por quê? Porque o poder do Espírito Santo já está agindo nessa casa aqui hoje à noite, em nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus está sobre a sua vida, meu irmão. E sobre a tua vida não vale encantamento, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra a vida de um homem, de uma mulher de Deus, vai prosperar. Pode ser que ele lançou, pode ser que ficou aí por um tempo, mas hoje vai embora, para a glória de Deus. Não vai prosperar. Você crê comigo? Você crê comigo? Então o Espírito Santo está te dando uma direção hoje à noite. Preste muita atenção. Se você percebe alguma coisa que eu falei até agora, se alguma coisa, de alguma forma, você entende que tem perdido, se tem alguma coisa que você percebe que está te rondando, está te prendendo, se aconteceu alguma coisa na sua vida e você sabe que aquilo te aprisionou, você não foi mais o mesmo, você sabe que não rompeu mais emocionalmente depois daquilo, você sabe que financeiramente alguma coisa travou depois daquele fato, foi depois daquela situação, e talvez a tua alegria foi embora desde aquela época, a sua fé, por mais que você esteja na casa de Deus, ela não ativa, ela não rompe, a coisa não acontece. A vida bagunçou depois daquilo. Se você se identifica com isso que eu estou falando, onde quer que você esteja, em qualquer área, fica de pé no seu lugar, por favor. Pode ficar de pé, querido. Não porque a igreja de Cristo ela vai orar por você. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Você se identificou até aqui, fica de pé no teu lugar. Isso, sabe, vamos lá, tenha força, tenha coragem. Levanta, porque o Senhor quer libertar você desse mal agora, em nome de Jesus. Você está vendo, irmão, as pessoas de pé à sua volta? Você está vendo as pessoas? Agora nós vamos orar por você. Cadê a irmã Mara? Eu vi a Mara em algum lugar. Vem cá, Mara, vem cá. Você quer oração, mas você vai orar. E eu oro por você. Vem aqui em cima. Vem aqui, corre aqui, corre aqui. Você consegue subir aí, querido? Desculpa, senão a gente vai embaixo. Deus quer liberar uma palavra sobre você agora. Você crê nisso? Você que está sentado, dá uma olhadinha quem está mais próximo de você em pé, porque você vai orar por essa pessoa agora. Vai lá, vai lá. Se levanta, irmão, agora, todos nós se levanta, vai até uma pessoa, dê a mão aí, você está do lado de uma pessoa que levantou junto com você, dá a mão para ela, por favor. O Espírito Santo vai fazer uma obra linda aqui agora. Cadê a canção lá que eu pedi? A canção? Está aí, filho? O Espírito Santo vai fazer uma obra linda de libertação aqui e agora. Quantos creem, querido? Aquilo que o diabo levou, aquilo que as trevas de alguma forma apagaram, aquilo que marcou a tua vida, você vai receber uma oração agora de um homem, de uma mulher de Deus. O Senhor vai abençoar a tua vida agora. Nós vamos orar, Mamara vai orar e eu vou orar também. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece, Senhor Deus, os nossos corações. Senhor, o Senhor nos conhece desde o momento em que fomos gerados no ventre das nossas mães. E o Senhor conhece, Senhor Deus, cada situação de trauma, cada situação de dor. Senhor Deus, o Senhor conhece, Senhor Deus, cada situação que nos paralisou, Senhor Deus, que nos impediu, Senhor Deus, de alcançarmos, Senhor Deus, aquilo que já estava, Senhor Deus, preparado para nós. Senhor Deus, o Senhor conhece, Pai, quais as cadeias que tem nos aprisionado, Senhor. O Senhor conhece, Senhor Deus, quais são os grilhões, Senhor Deus, que tem nos aprisionado, Pai. Senhor Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece, Senhor Deus, as carências do nosso coração. O Senhor conhece nossos medos. O Senhor conhece nossos receios. O Senhor conhece, Senhor Deus, o que tem nos limitado e nos impedido, Senhor, de vencer, de romper em fé, Pai. Senhor, Tu conheces, Pai, cada detalhe. Então, Senhor, em nome de Jesus, dá ordem hoje, Deus, aos Teus anjos, Senhor, para que estejam guerreando neste lugar, com as suas espadas de fogo desembainhadas, e que estejam quebrando os grilhões, Senhor, quebrando as correntes, Pai. Oh Deus, que todo grilhão, que todo ferrolho de
neste lugar. Senhor, que todo impedimento seja quebrado neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos, Senhor, estejam passeando, estejam, Senhor Deus, trabalhando, estejam, Senhor Deus, com as suas espadas cortando. Deus, todos os laços, Pai, que tem nos ligado a Satanás, que tem nos limitado, que tem, Senhor Deus, permitido que o diabo tenha agido em áreas das nossas vidas, Pai, e não nos deixado fluir nessas áreas. Senhor, liberta-nos, Pai, nas nossas áreas emocionais, nossas emoções, sentimentos, Pai. Oh, Senhor, cura as nossas memórias. Deus, aquelas memórias, Senhor, que nos trazem traumas, Senhor, que nos paralisam, que nos aprisionam, Pai. Oh, Senhor, cura, Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, ressignifica cada dor. Senhor, ressignifica, Deus, cada abandono que nós vivemos, cada rejeição que nós vivemos. Ressignifica, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, permita-nos, Senhor Deus, ver a tua face nessa noite, sentir o teu perfume e sabemos, Senhor Deus, que tu és Deus, que tu estás neste lugar, que o Senhor está nos libertando. O Senhor está nos libertando. O Senhor está nos tirando desse território de dor, desse território de limitação, desse território de aflição e de angústia, desse território de medo, desse território que nos paralisa. E o Senhor está nos pegando pelas nossas mãos e nos trazendo para a tua luz, para esse território de graça, de vida abundante, de sonhos realizados, de projetos concretizados, de fé, de fé, de fé, Senhor Deus, de uma fé, Senhor Deus, que age, de uma fé, Senhor Deus, que move, de uma fé, Senhor Deus, que rompe, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Oh! Levante as suas mãos, deixa a canção. Levante suas mãos. Agora, com a tua voz, começa a declarar: eu quero resgatar o que se perdeu, Senhor, na minha vida. Vai lá, irmão, em nome de Jesus. Eu resgato a fé, eu resgato a paz, eu resgato, Pai, as finanças, eu resgato o relacionamento, oh, Pai, o relacionamento com filhos, o relacionamento, Pai, com familiares, em nome de Jesus. Aquilo que se perdeu, aquilo que foi embora, aquilo que o diabo, Deus, marcou a minha vida, eu declaro: sai agora, em nome de Jesus. Toda arma espiritual, querido, do inferno contra você, as trevas estremecem, porque Jesus está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, diga: eu tomo posse, eu resgato agora no mundo espiritual tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo, Senhor, que foi levado para a honra e glória do teu nome. Eu declaro, Pai, eu tomo posse de tudo aquilo, Pai, de volta. Traz, inimigo, solta aquilo que você levou, solta aquilo que foi dado para você. Eu tomo de volta, eu renuncio àquele pecado, eu confesso aquela transgressão agora em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, aplica o teu sangue sobre esta falha, sobre este pecado, sobre esta circunstância. Que a cruz de Cristo agora, Pai, esteja sobre esta situação e a minha vida, em nome de Jesus. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. E em nome de Jesus, assim como aquela mulher deixou de ser encurvada naquele dia, agora, para a honra e glória do teu nome, Senhor, desencurva esta pessoa, tira esta debilidade emocional, tira essa debilidade física, financeira, tira essa debilidade espiritual, relacional, em nome de Jesus. Vai no fundo da situação, Pai, e tira as mãos do inimigo daí, para a honra e glória do teu nome. Só os que tomam posse e que estão resgatando o que se perdeu hoje à noite, diga: eu recebo um tempo especial, um tempo melhor, um tempo maravilhoso.
maravilhoso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar no seu lugar, querido. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Declarei para o seu irmão: se o Senhor te libertou, você é verdadeiramente livre. João 8,36, coloca rapidinho, diz assim a palavra de Deus, João 8,36. Eu queria que você lesse comigo, vamos ler juntos? Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão? Tem verdadeiramente pessoas livres aqui hoje à noite? Então dá um aplauso mais forte ainda para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Eu precisava fazer isso por direção de Deus. Amém? E eu creio que muitas coisas que paralisaram você vai sentir claramente um antes e depois dessa reunião aqui. Em nome de Jesus na sua vida. Mas, querido, eu quero, como diz, dividir a palavra em 2 momentos hoje. Porque eu creio que Deus quer compartilhar algo mais com a gente hoje. Abre o seu coração, vai ser rápido. Mas eu creio que o Senhor quer comunicar mais algumas coisas. E como a gente está falando de perdas, a Bíblia relata uma história em 2 Reis capítulo 6, porque eu quero dar uma continuação rapidinho no que eu falei na semana passada sobre a fome de Deus sobre nós. E o contexto dessa história de 2 Reis 6 é que Eliseu, um grande profeta do Senhor, que ele atuou no Antigo Testamento, foi o sucessor do profeta Elias, o profeta mais importante de Israel. Este profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, tinha vários discípulos numa escola. E um desses aprendizes, uma certa feita, chegou até o profeta Eliseu e falou: olha, é o seguinte, profeta, nossa escola, nós somos muitos e a escola está pequena, a gente precisa ampliar, a gente precisa construir uma escola um pouquinho maior, a gente precisa fazer uma construção melhor, porque não está dando mais aqui a estrutura. E a gente podia ir cada um aqui da escola e ali na mata, retirar uma árvore lá, cada um colhe lá uma viga, corta uma árvore lá, corta algo que dê para a gente aproveitar na construção. E se todo mundo fizer um pouquinho, você libera a gente para ir. Ele falou: pode ir. Mas aí um dos alunos falou: mas a gente queria que você fosse com a gente lá. Então a Bíblia fala que Eliseu topou, e ele foi. E chegando lá, a galera foi cortar madeira, foi cortar árvore, né? E um dos alunos estava cortando a árvore, e a Bíblia não fala que o cabo do machado saiu, mas eu acho que deve ter saído, né? Ou senão o machado, porque diz que o cara perdeu o machado. O cara está cortando a árvore, gente, e perdeu o machado. Não é possível que o machado saiu voando, né? Com cabo e tudo. Eu acho que desencabou o machado dele. E a Bíblia fala que ele perdeu o machado caiu no rio. E esse cara ficou desesperado, né? Porque para ir, ele emprestou o machado. Ele não tinha, ele empresta o machado. E machado naquela época era uma coisa muito cara. Não era uma coisa que estava, né? Você olha para lá para Israel, gente, né? Aquilo é só pedra, né? Então, aquela região ali é montanha, pedra, ferro não é uma coisa abundante que tinha lá. E o machado era uma ferramenta muito, muito cara na época. E aí, essa história está ali em 2 Reis, capítulo 6, verso 5, que eu estou te contando. Diz que aconteceu enquanto um deles derrubava um tronco. O machado caiu na água e ele gritou: ai, meu Senhor, o machado era emprestado. E aí, por que eu estou linkando uma palavra na outra? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Muitas vezes, falando em resgatar o que se perdeu, e muitas vezes pessoas, eu olho assim, gente, pessoas boas, me intriga às vezes algumas coisas. Pessoas muito boas, com visão de crescimento, gente inteligentíssima, gente boa demais, pessoas que se esforçam, gente que trabalha duro, gente preciosa, gente que quer algo maior na vida. Não é o cara preguiçoso que fica encostando, não é aquele, não, é gente boa. Mas gente que, esse tipo de gente que eu estou falando, interrompe o que estava fazendo, o que estava construindo, porque perdeu o que não podia ter perdido a certa altura da vida. E ainda pior, alguns, e você vai entender isso, perdem aquilo que nem era dele, era emprestado. Sabe, e como aqui no texto, sem o machado, o que esse cara aqui podia fazer, gente? Nada. Sem o machado não adiantava nada. Sem o machado ele não poderia realizar seu projeto. E Deus quer falar algo para mim e para você hoje, que quantas vezes na correria e no desejo da gente acertar,
a gente perde algumas coisas que a gente jamais poderia ter perdido no meio do processo. Ele estava no meio do corte, ele estava trabalhando, ele estava no meio do negócio. E ele então perde a ferramenta, ele perde algo. E, gente, a gente perde aquilo que é importante, aquilo que realmente importa. E o que realmente importa que a gente perde? Às vezes a gente perde a companhia de Deus no meio do processo. A gente perde a presença de Deus no meio daquilo que a gente está fazendo. Sabe? E quantos querem crescer? Quantos são ativos, resilientes? Deus dá uma ideia, uma criatividade vem, você monta algo, você faz, você passa naquela prova, você ganha aquela vaga que já era difícil, você ora para Deus te dar uma estratégia para o negócio crescer, para desenvolver, mas é só ter um pouquinho de sucesso e parece que alguns perdem o machado. É tão interessante isso. Por que perde o machado? Porque a correria envolve, então ele perde o tempo de orar, ele perde o tempo de buscar na palavra de Deus direções, ele perde a fome pela palavra que a gente falou, perde a vontade de buscar a presença de Deus, e muitas vezes por isso perde o mover de Deus dentro de si, e acontecem então situações das quais fomos libertos aqui anteriormente. Vão acontecendo situações, mas a presença de Deus não está lá. Você perde às vezes, querido, a alegria de servir a Deus, a alegria de servir na casa de Deus, a alegria de estar envolvido nas coisas, e você se envolve cada vez mais com as demandas da vida. E quanta gente na vontade de dar certo, na vontade de crescer, e não é um desejo errado, e nem algo na direção errada. Você está trabalhando, você está correndo atrás, porque você quer dar algo melhor para a família, você quer dar um conforto a mais, você quer dar uma recompensa a mais, uma vida um pouco melhor para os filhos. E às vezes a gente toma caminhos durante essa boa intenção, que levam a gente a perder algumas coisas. E Provérbios 16, 25, Salomão fecha essa questão tão bem, que eu preciso ler com você. Provérbios 16, 25, o salmista fala assim, é esse mesmo? Ô filho, 16, 25, não 33. 16, 25. Diz assim, há caminho, vamos ler junto? Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é de morte. Presta atenção, quantas vezes a gente é enganado achando que Deus abriu algumas portas, mas não foi Deus que abriu. Quantas vezes a gente é enganado, querido, com situações que nos aparecem achando que foi uma direção de Deus, mas não foi. E, gente, isso não é porque eu e você somos fracos na fé, a ponto de não entendermos Deus falando. Isso aconteceu com Salomão também, a coisa acontece ao longo do tempo. Aconteceu com o cara mais sábio da história. Você quer ver? 1 Reis 11, 4. O homem mais sábio do mundo, gente, perdeu o machado a certa altura da vida. Imagina se Salomão perdeu o machado, a gente também. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do Davi, o seu pai. Salomão perdeu o machado, gente, no meio do processo. Preste atenção. Um outro personagem bíblico fantástico, perdão, que eu olho a história dele, eu falo, meu Deus, como é que um cara perde? Foi um cara chamado Uzias. Uzias, gente, enquanto esse homem buscou a Deus, tudo deu certo. Uzias tinha um melhor exército. Uzias era o cara mais poderoso. Esse homem chamado Uzias prosperou sobremaneira, você não tem ideia. Mas só que esse cara também perdeu o machado. Isso chamou muito a minha atenção, e a história dele, esse texto é 2 Crônicas 26, o começo do versículo 16, que diz assim, entretanto, depois que Uzias se tornou o quê? Depois que deu certo, depois que o salário aumentou, depois que a empresa cresceu, depois que os filhos estão criados, depois que está tudo certo, irmãos, depois que ele se tornou poderoso, o que aconteceu? O seu orgulho provocou a sua queda. E que tipo de queda foi? Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Sabe, irmãos, ele se esqueceu de uma coisa, de que a bênção, que os recursos, que as portas abertas, de que o favor, que a casa em ordem, os bens em abundância, tudo isso era uma dádiva de Deus. Foi Deus que deu tudo. Preste atenção, diga assim, tudo que eu tenho é Deus que deu. Fala agora com mais convicção, de tudo que eu desfruto, é Deus que deu.
Sabe, é assim na minha vida e na sua também, querido. Olha tudo que Deus te concedeu. Dá um raio-x na sua vida. Olha tudo que você tem. Todas as coisas, os alcances da sua vida. Nunca perca a noção de algo que eu vou te falar aqui. Nada é seu. Foi Deus que emprestou para você cuidar. Foi Deus que emprestou. Nada é seu, tudo é dele. Preste atenção, ele só te emprestou. A tua vida toda é de Deus, ela não é sua. Os teus filhos não são seus, eles são de Deus. Os recursos que você tem, engano seu se você acha que o dinheiro é seu. Nada é seu, tudo é de Deus. Ele só te deixa ficar com 90% para você desfrutar, meu irmão. Mas tudo é dele, foi ele que permitiu você ter. E Deus é tão forte, isso é tão certo que eu estou te falando, que Deus encerra a tua vida a hora que ele quiser. Deus leva teu filho a hora que ele quiser. Deus faz sua empresa quebrar a hora que ele quiser, porque tudo é dele. Sim ou não, queridos? Tudo é dele. Essa é a consciência que você precisa ter. Então Deus, pela sua bondade, ele nos deu as ferramentas certas, nos deu a inteligência, nos deu uma boa profissão, nos deu capacidades de termos avanços nessa terra. Glória a Deus porque você se prepara, glória a Deus porque você consegue alcances maravilhosos na sua vida. Isso é maravilhoso, mas isso é dádiva da bondade de Deus sobre a tua vida. Sabe, querido? Então entenda, e o pior é interessante, porque Deus faz tudo no tempo certo. E a pior coisa é a gente tentar fazer, depois de uma certa altura, achar que o Deus que começou fazendo com a gente não é o mesmo Deus que precisa continuar do meio para lá. Então, sabe, irmãos, Deus está nos alertando hoje à noite para nós trazermos de volta algumas coisas que se perderam da nossa vida. A gente precisa resgatar a alegria por Ele. Como eu falei na semana passada, a fome por Deus, a perspectiva quando a gente vem aqui para a casa de Deus, pela casa dEle, pela presença dEle, a fome que a gente tem enfatizado. E eu não quero me delongar nessa palavra, já vou até chamar os irmãos da música aqui. Mas, irmãos, preste atenção em algo. Vai esquentar a palavra aqui um pouquinho. Quantos de nós já perderam o machado? Perguntei para o seu irmão, você já não perdeu o machado? Não, perguntei. Irmão, você já não perdeu o machado? Pastor, como assim perdi o machado? Amado, olha só. Gente que orava muito. Gente que orava, que fez essa casa crescer. Gente que ajudou essa casa a crescer, gente. Gente que se envolvia, que era o primeiro a se voluntariar para as coisas. Olha, presta atenção, mas o que houve? Se esqueceu de quem foi que te emprestou o machado. Fala aí para o seu irmão assim, ó, é Deus que te emprestou o machado, você sabia? Amado, presta bem atenção. Pedi para o pessoal do louvor já estar aqui. Eu até não falei a canção para eles, né? Que benção, maravilha, né? Estou lembrando só agora aqui. E deixa eu lembrar a canção também que eu queria, né, gente? Mas daqui a pouco eu lembro. Eu lembro que é em dó. Fica em dó aí que vai dar certo. Tal do música é uma benção, né, gente? Vai dar certo aqui. Meu coração é teu, somente teu, tá bom? Então, queridos, às vezes a gente orava, ó, presta atenção como a gente perde o machado. Você estava no começo das coisas, aí você andava a pé. Quem aqui andou a pé já, querido? Não tinha bicicleta, não tinha nada, andava a pé, né? Você orou ou não orou para Deus dar uma bicicleta? Alô? Você orou ou não orou? Deus deu a bicicleta ou não deu? Deu a bicicleta. Só que, mas Deus deu a bicicleta, mas você falou assim, puxa vida, eu preciso dar uma motinha. É ou não é? Porque a motinha, rapaz, vai facilitar tanto a minha vida, a motinha. Agora você está lembrando, né, irmão? Eita, glória. Quem é que orou pela motinha? E Deus deu a motinha, irmãos? Eita, glória. Mas é a tal da Rondônia, irmão, chove, é uma benção, não é? Né? E você vai dando graça, amarra sacola no pé, você faz de tudo, né? Porque quando você está com a motinha, é uma glória só aquela motinha, é porque ela resolveu a nossa vida, né? Mas você continua orando, para Deus dar um carrinho. Tem uns que não souberam pedir, pediu para Deus dar Fusca, para Deus dar Fiat, para Deus dar Chevette, essas coisas você pediu, mas Deus deu, aleluia, né? Belina, Deus deu, eita, fui longe agora. Deus deu essas coisas, Brasília, né? Deus e os irmãos, então assim, tem uns que até arrepia quando lembra, né? Mas Deus deu, foi Deus que deu ou não foi? Foi Deus que deu, glória a Deus, né? Mas aí, meu irmão, sabe o que acontece? Só que aí você perde o machado quando Deus chega nesse ponto. Você perde o machado, porque você pediu o carro, você falava, Deus, eu quero um carro. Pai, eu vou dar carona, eu posso abençoar tanta gente com um carrinho, se o Senhor me der. Posso dar carona para os irmãos. Só que Deus deu o carro, irmão, e você nunca deu carona para ninguém.
Você perdeu o machado, querido. Deus deu o carro. Eu não sei se é porque o carro mudou de tamanho, sei lá, se comprou um carro maior. Sei lá, se é porque é a caminhonete agora, se é porque é SUV, se é porque é importado. Sei lá, só sei que perdeu o machado. O carro agora é para outra coisa, não é mais para ajudar aquele que não tem, que anda de a pé. Eu quero saber quantas vezes você pôs alguém dentro do seu carro para trazer para a casa de Deus. Aquele carrão bonito lá que Deus deu. Ou se você procurou saber na igreja, se tem alguém que não tem como vir para a igreja de carro, e você fala, meu carro é bem grandão, dá para encher de irmão aqui no domingo. Ó, tá glória. E você sabia, querido, se nós tivéssemos já feito isso lá com o Paineira, nós teríamos irmãos do Paineira servindo a Deus aqui no domingo? Quando pela sua fala amém, ou porque pegou mais forte. Tô brincando. Você pediu um casamento para Deus, quem pediu, gente? Pediu, né? Tem uns que ainda estão pedindo, aleluia. Pastora deu a dica para o seu irmão: vem aqui servir numa mesa com ele, que pode ser a tua vez, que Deus vai operar, aleluia. Os irmãos, né, estou falando. Eu estava pensando, ela falou, é o encontro das águas, as irmãs se alvoroçam, né? Eu fiquei pensando, o encontro dos homens, o que é aquilo, né? Que ainda acho que é sem nome esse negócio, não sei. Mas, gente, você pediu um casamento. Pediu um casamento para Deus. E agora talvez nem você e nem a esposa ou o marido que você pediu para Deus são fiéis a Deus. Mas você pediu para Deus o casamento. Aí você pediu para Deus um filho. E isso é tão sério que alguns nem podiam ter os filhos, gente. Precisaram orar, precisaram clamar a Deus para ter o filho. E Deus deu o filho. E sabe o que acontece? Depois que Deus deu o filho, perde o machado. Porque o filho é a causa de você não vir mais na igreja. O filho é a causa de você não vir no culto. Porque o filho vai chorar, porque o filho vai... E daí que o filho vai chorar? É para chorar mesmo, é menino. Aí eu não vou porque a criança incomoda. Tem ministério infantil nessa casa para eles incomodar à vontade, irmãos. Você perde o machado, perde o filho para Deus. A hora que o filho nasce, o filho vira o reizinho. E por causa do filho, o filho... Deixa vocês dois em casa agora. Não é só o filho que não vem para a igreja, vocês dois ficam também. Presta atenção no que o Senhor está falando. Gente, talvez que perdeu o machado, ninguém toca no meu filho. Tudo é o filho, né? Sabe, amado, você pediu o emprego, anotei aqui. Pediu aquela vaga para Deus. Você orou ou não orou, irmão, para Deus te dar aquele negócio? Orou, né? Orou. Aí Deus deu. Deu ou não deu? E aí você perdeu o machado, irmão. Sabe, perdeu a fome por Deus, perdeu o desejo, perdeu a sede, perdeu aquilo que nunca poderia perder. E hoje, a entrega aqui do multiplicar, meu irmão, foi tão preciosa, sabe? Que orgulho eu tenho dessa igreja. Eu já disse aqui, mas... Só que eu estava lendo a minha Bíblia, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Nós nem vamos ler, eu já estou terminando, gente. Mas fala de uma igreja, Apocalipse 2, fala de uma igreja aqui como a nossa. Presta bem atenção, regala o olho logo, irmão, vai. E vai sorrindo. Uma igreja assim como a nossa, desse jeitão aqui, ó. Um povo trabalhador, diga amém. Essa igreja aqui não suportava gente de caráter ruim, homens maus. Uma igreja joia, que confrontava os falsos. Uma igreja, gente, que suportava ali grandes provas, enchente, incêndio, eles aguentavam o negócio. Uma igreja que suportava grandes provas, que permaneceram debaixo da autoridade de Deus. Uma igreja que... Mas um dia esta igreja ouviu o próprio Jesus dizer para eles, através de João, de uma carta escrita: vocês perderam o machado, vocês perderam o que não podia ter perdido, vocês perderam o primeiro amor na vida de vocês. Irmãos, o Senhor falando para esses irmãos: vocês cresceram, vocês lutaram, vocês guerrearam, vocês ganharam muito na vida, mas vocês estão perdendo o principal. Meu irmão, minha irmã, igreja, pense hoje em alguma coisa que talvez você tenha deixado para trás. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Quero profetizar na sua vida no nome de Jesus que você vai recuperar em Cristo tudo aquilo que porventura você está perdendo, querido. O Espírito Santo está falando aqui que talvez o machado escapuliu da sua mão, irmão. E o machado era emprestado. Era emprestado. Sabe, amado, alguma coisa talvez você perdeu, coisas que ficaram no meio do caminho, valores, fundamentos, compromisso, disponibilidade, eu não sei, mas precisa haver um reconhecimento dentro de cada um de nós disso aqui, que a gente precisa resgatar o que se perdeu.
Por que eu preciso resgatar, queridos? Porque tudo na minha vida foi dado por Deus, foi Deus que me deu. E talvez eu abri mão, eu perdi no meio do caminho. Sabe, amado, preste atenção, o emprego que você tem, a profissão, o filho, o casamento, o carro, a posição que Deus, não sei. Tudo sempre foi de Deus. Você pode dizer um amém? Tudo sempre foi dele. Tudo, querido. Tudo sempre foi dele. E essa canção, ela fala que o meu coração é teu, Senhor, somente teu. E tudo que é em mim é teu, Jesus, somente teu. Mas a gente precisa voltar o nosso coração para essa realidade, resgatar isso que se perdeu dentro da gente. Não importa quão alto Deus te levou, quanto sucesso Deus construiu na sua vida, foi Ele que construiu em você, porque te ama, porque a bondade dele está sobre você. Mas Ele está dizendo: ei, não perca o machado. Você está fazendo uma grande obra para mim, você está fazendo algo válido, você quer ampliar o projeto, você quer fazer as coisas darem certo, mas não deixa o machado se perder. Porque o machado que você usa, que você desfruta, é emprestado. Foi Deus que te deu, é Deus que te emprestou. Quem entendeu o que o Senhor quer falar com você? Agora vamos na raiz dessa perda, irmão, em nome de Jesus. Pensa onde que esse problema começou. O que foi que roubou tua fé? Foram os teus filhos, teu casamento, tuas finanças, tua saúde, teus bens, tua comunhão com Deus, uma vida melhor, uma terra que você adquiriu, uma empresa que cresceu, não sei. Segundo Reis 6, verso 6, diz que o homem de Deus perguntou: onde caiu? Diz que o moço lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. O mesmo Deus de Eliseu está aqui. Ele está aqui hoje para fazer flutuar esse machado, irmãos. Deus está aqui para fazer flutuar esse machado que você perdeu. Não, você não queria ter perdido, mas o Senhor está falando: eu vou resgatar. Nós vamos resgatar hoje aquilo que se perdeu em nome de Jesus. E o versículo 7 diz que então disse Eliseu para o rapaz: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Preste atenção, irmão, quando o machado flutuou, essa foi a parte de Deus. Mas o rapaz teve que ir até as águas e colocar a mão no machado. Ele que teve que ir buscar. E hoje o Senhor está te chamando para você ir buscar esse machado em nome de Jesus. O Senhor, pelo poder dele, faz o machado flutuar. Mas quem age na direção de recuperar o machado que se perdeu, somos nós. Irmão, cadê aquele brilho nos teus olhos? Cadê aquela dedicação que você teve? Que você já teve? Cadê aquela vida com Deus que empolgava todo mundo à sua volta? Sabe o que vai acontecendo com o tempo? A gente vai dizendo assim: a igreja mudou, pastor. Ah, tem aquilo que a igreja mudou. Irmão, a igreja não mudou, não. É a gente que perdeu o machado. Às vezes o pastor perdeu o machado, irmãos. Às vezes o líder perdeu o machado. Às vezes a esposa, o marido perdeu o machado. Os filhos perderam o machado. E eu creio que o rio de Deus está aqui hoje à noite, porque foi para o rio, no rio de Deus que caiu. Você estava no rio de Deus, irmão. Você estava no meio das coisas de Deus. Você estava fazendo as coisas para o Senhor. E foi no rio de Deus que o machado se perdeu. O Deus do rio está aqui. O Senhor que age nas águas da sua vida, Ele está aqui em nome de Jesus. Eu creio que o rio está aqui, que a presença de Deus está aqui, e que o machado está flutuando já na tua frente, em nome de Jesus, querido. Eu creio que Deus vai trazer de volta. Quantos creem que Deus vai trazer de volta? Mas entenda uma coisa: o machado não vai vir de graça para as tuas mãos. Fica de pé no teu lugar. O machado não vem de graça. Já vai falando para quem está ao seu lado: o machado não vai vir de graça para as tuas mãos, não. Você vai ter que pôr o pé na água e buscar o machado que está no rio, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos ter que usar a fé. Nós vamos ter que usar a fé. E nós vamos precisar crer que enquanto o homem de Deus está colocando um galho de árvore, querido, nas águas, que Deus já está operando e o machado está flutuando em nome de Jesus. Eu não sei o que é que você tem que resgatar. Eu não sei o que você tem que resgatar. Mas agora, no nome de Jesus, fecha os teus olhos. Agora, no nome de Jesus, eu quero, junto com você, declarar e profetizar. Você sabe o que se perdeu. Você sabe onde foi que o machado emprestado que Deus te deu se perdeu. Agora, em nome de Jesus, estenda a mão, querido, e pega esse machado pela fé, em nome de Jesus. Pega o teu machado pela fé agora. Pode parecer impossível,
mas Deus pode trazer de volta. E eu profetizo, vai ter paz na tua casa, vai ter harmonia, vai ter bênção, vai ter unção, vai ter graça, vai ter vida no Espírito, em nome de Jesus. Ele vai nos abençoar. Então levante as tuas mãos e fala: eu pego de volta, Senhor. Eu pego o meu machado emprestado de volta. Aquilo que o Senhor emprestou, eu pego. Aquilo que o Senhor deu, eu pego de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos nossas mãos, nosso coração, nossa voz. Pai, nós dizemos aqui hoje à noite, Pai, aquele machado que o Senhor nos emprestou, Pai, aquela ferramenta que o Senhor nos deu, que nos fez avançar, que nos fez romper, que nos fez multiplicar, as coisas que o Senhor nos concedeu, que nos possibilitou chegar onde estamos, Pai. Pai, nós sabemos que foi emprestado pelo Senhor. O Senhor que nos deu a sabedoria, o Senhor que nos deu a inteligência, o Senhor que nos deu a disposição, a saúde, a capacidade. Foi o Senhor que abriu as portas, foi o Senhor que ampliou a tenda, foi o Senhor que multiplicou os recursos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, hoje à noite. Onde, Pai, onde for que nós perdemos o machado, fazendo talvez com boa intenção e até coisas para o Senhor, em nome de Jesus agora, nós estendemos nossas mãos profeticamente, nós resgatamos esse machado de volta, Senhor. E nós colocamos nas nossas mãos de maneira bem firme hoje à noite. E declaramos para a honra e glória do Senhor, continuaremos o trabalho, continuaremos a obra, faremos coisas ainda maiores em nome de Jesus. Mas não perderemos mais o machado das nossas mãos. Ó Pai, nós vamos valorizar cada passo com as ferramentas que o Senhor nos deu. Vamos valorizar cada instrumento de bênção que o Senhor concedeu desfrutarmos. Em nome de Jesus, meu coração, nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Nós resgatamos o machado como igreja hoje à noite e declaramos: continuaremos a fazer uma grande obra. Quem está comigo? Quem vai continuar? Quem vai continuar fazendo? Quem vai continuar sendo? Dá um aplauso para Jesus.